Senhor, obrigado por tudo que foi realizado até aqui e ainda as palavras que serão ditas e os ouvidos que ouvirão e as decisões que serão tomadas e a emoção de estarmos juntos e entendermos que, por mais que esse mundo esteja de fato nos seus últimos dias e muito em breve não teremos mais a simpatia humana e nos sentiremos completamente desprovidos de qualquer espécie de comunhão, porque estaremos fugindo e desolados da terra. Ainda temos esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, e nos capacite a aproveitarmos o máximo possível esses tempos ainda de liberdade e de oportunidade. Dá-nos agora a bênção de ouvir a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu li uma visão de Colin White descreve um episódio onde eles voltaram para Battle Creek, haviam feito uma viagem para longe, e quando voltaram para Battle Creek, eles perceberam que estavam rejeitando tanto ela quanto o esposo. E nesse sentimento de muita angústia, porque é como se quando eles chegassem, as pessoas se afastavam deles, começaram a repelir Ellen White e Tiago White. E ela teve uma visão, teve duas visões. Em uma das visões, ela enxergou uma vinha que estava suspensa sobre algumas árvores, e um vento muito forte chacoalhou aquela vinha, e a vinha toda caiu no chão. E quando ela viu a vinha no chão, ela sentiu uma angústia muito profunda, e ela perguntou o que viria a ser aquilo. E o anjo disse que aquela vinha deitada no chão, jogada no solo, significava que chegará o dia onde nós não mais teremos qualquer espécie de simpatia humana, e teremos que nos apoiar única e exclusivamente em Deus. Eu lembrei dessa visão na oração. Então, de fato, estamos vivendo uma espécie de misericórdia adicional, onde ainda podemos ter intimidade com pessoas e comunhão uns com os outros, relacionamento sadio, cristão, mas muito em breve chegará o tempo onde não haverá mais simpatia humana. Seremos hostilizados, repudiados, injuriados, maltratados. Tudo o que aconteceu com Cristo vai se reproduzir no povo de Deus, especialmente na última geração. E para tanto, quando eu li essa visão, eu entendi que essa é uma das razões pelas quais precisamos trabalhar a reforma de saúde. Por que eu entendi isso? Porque ao longo do meu ministério, houve momentos onde eu sofri angústias mentais tão profundas que, pelo poder de Deus, a maneira pela qual eu não entrei em uma necessidade medicamentosa, remédio, etc., foi por me firmar cada vez mais nos remédios da natureza nas ocasiões que eu passei por esses momentos. Então, tanto que o meu canal mesmo, quando eu comecei a gravar meu canal, foi porque eu comecei a correr. Eu já caminhava, comecei a caminhar mais, correr, fiz um período de crudivorismo, comecei a falar assim: Senhor, me salva, eu vou seguir o que está escrito. Foi bem no contexto do começo da pandemia, muita incerteza sobre o que seria tudo aquilo. E, enfim, não é o tema que eu vou falar hoje, mas esse parênteses surgiu na minha mente durante a oração. Acho que é o momento da gente cuidar muito da nossa saúde, porque a nossa saúde envolve as emoções. Muitas das doenças que se instalam no nosso corpo são via emocional, muitas delas. E às vezes pode ser que, assim como eu, você não tenha nenhuma doença crônica, não tenha nenhuma debilidade aparente, os exames dão ok, mas pelo emocional pode ser que entre a doença. Então, cuide da sua saúde, incluindo
as questões emocionais é um conselho que a palavra nos dá. Eu quero refletir contigo em cima de Romanos capítulo 5. Convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Qual é a mensagem desta oportunidade? Na minha experiência, eu percebo que pode acontecer de pessoas justamente logo após uma grande experiência espiritual sofrerem uma repentina queda. Então, acompanhando igrejas ao longo dos últimos anos, eu já vi isso acontecer algumas vezes. A pessoa sai de um retiro, sai de uma vigília, sai de um JA, sai de enfim, algum programa da igreja, algum tipo de encontro, no qual ela teve impressões, e ela se surpreende de no dia seguinte, ou horas mais tarde, ter um rompante de raiva, ter um momento de ira, ter, enfim, uma queda moral. Ela logo depois ela se surpreende com aquilo, como que há poucas horas atrás eu estava em meio aos irmãos, com aquele convívio, com decisões espirituais, em seguida eu tive uma queda. Para vacinar contra essa possível situação, eu pretendo agora, nesses minutos, falar um pouco sobre o propósito pelo qual nós somos criados. Nós somos criados com um determinado propósito. E uma das grandes questões da humanidade é qual o propósito de tudo. Muitos pensadores, muitas pessoas, sejam eruditas ou pessoas com pouca instrução, em algum momento da vida já se perguntaram qual o sentido de tudo isso. Às vezes pessoas que saem de casa, já morei em grandes cidades, né? Eu morei em São Paulo há 30 anos. Tem gente que sai de casa às 4 da manhã, volta às 11h30 da noite. E você pega trânsito, etc. E eu já vi gente com o olhar perdido, se perguntando qual o sentido da vida. Qual o propósito de tudo isso? Tem pessoas que morrem cedo, e eram pessoas boas, dedicadas, tementes a Deus, etc. Tem gente que morre com mais de 100 anos e às vezes eram pessoas vis, imorais, malignas. Qual que é o sentido disso tudo? Às vezes, a vida parece muitas vezes não ter sentido, meio randômico a coisa. Coisas ruins acontecem com pessoas que servem a Deus, coisas boas acontecem com pessoas que não servem a Deus, e o sol ilumina sobre todos, e a chuva cai sobre todos, e da perspectiva humana, muitas vezes parece que não tem sentido, e não tem propósito. Até que alguns caem num niilismo, caem num ateísmo, caem numa falta de sentido. Tem muitos jovens, como foi mencionado ontem, né? Algumas pessoas que se cortam, que se mutilam, que se drogam, porque não enxergam sentido na existência. E a única verdade que pode nos dar sentido na existência é a verdade que nós veremos agora. Eu já vi um entrevistador, ele tem um nome diferente, não vou lembrar o nome dele agora. Ele tem um programa na TV que ele termina a sua entrevista sempre perguntando para a pessoa o que é a vida. O que é a vida? Já viu esse? Tem um rosto grande assim, calvo, eu esqueci o nome dele agora. Enfim, as respostas são as mais variadas. E via de regra, todos que são confrontados com essa pergunta, porque ele não pergunta só uma vez. Ele pergunta, a pessoa responde, ele pergunta de novo, a pessoa responde, ele fica tentando extrair da pessoa a resposta, o que é a vida. E a maioria deles fica sem saber o que responder. Mas nós precisamos responder de modo categórico. Se alguém te perguntar o que é a vida, qual deve ser a nossa resposta?
Jesus Cristo é a vida. E parece piegas responder Jesus Cristo é a vida, Jesus é tudo. Parece piegas quando não há uma teologia forte por detrás desta palavra. Mas quando há uma teologia forte por detrás dessa palavra, por mais que a frase já caiu meio que no senso comum, e hoje pessoas tatuam Jesus no braço, hoje pessoas vestem roupa de Jesus, mas têm uma vida ímpia, por mais que essa fraseologia, Jesus é tudo, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, tenha caído no senso comum, quando nós sedimentamos essa palavra, essa verdade, nas Escrituras, isso adquire um sentido muito profundo. E vamos falar um pouco sobre isso agora. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Até aí por enquanto. Eu quero trabalhar um pouco, especialmente o verso 14. Reinou a morte de Adão até Moisés. Por quê? Por que reinou a morte desde Adão até Moisés? Moisés foi o primeiro ser humano a ser ressuscitado. Antes de Moisés, a morte reinou indiscriminadamente. Como dizem alguns no Nordeste, seja por morte morrida ou por morte matada, de Abel, que foi o primeiro homicídio, o primeiro ser humano a ser assassinado pelo seu próprio irmão, até Moisés, a morte reinou indiscriminadamente. Em Moisés, Deus prefigurou a ressurreição daqueles que viveram pela fé. Moisés foi o primeiro representante da terra que obteve a ressurreição dentre os mortos pela fé no Filho de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, depois de Moisés, houveram outras mortes com ressurreição. Elias e Eliseu foram homens usados por Deus para ressuscitar pessoas dentre os mortos. O próprio Jesus Cristo ressuscitou pessoas antes da sua própria morte e ressurreição. Muito embora Jesus seja de fato o primogênito dentre os mortos, porque todos os que morreram e ressuscitaram nele, Moisés foi o primeiro representante deste mundo a ressuscitar, e de acordo com o Monte da Transfiguração, está vivo até hoje, morreu, ressuscitou e foi levado aos céus, como o primeiro representante dentre os ressuscitados dentre os mortos, e também como o primeiro representante daqueles que morreram, ressuscitarão e herdarão as mansões celestiais. Elias, por sua vez, como vimos ontem, ele representa aqueles que ascenderão aos céus sem ver a morte. Primeiro ponto. Mas o ponto mais importante deste verso está a seguir. Então a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Qual foi a transgressão de Adão? A transgressão de Adão foi o pecado aberto. O pecado que, de fato, configura o que é pecado. Paulo comenta que Eva foi iludida, Eva foi enganada pela serpente, mas Adão não foi seduzido. O pecado de Adão é o pecado genuíno, é o pecado aberto, é o pecado da transgressão da lei. Adão estava plenamente dotado das suas faculdades mentais, tinha domínio das suas faculdades superiores sobre as faculdades inferiores. As faculdades superiores, razão,
consciência, intelecto, discernimento, vontade, as razões inferiores, desejos, paixões e sentimentos. Adão estava totalmente equilibrado nesse processo. E ele deliberadamente decide pecar. Essa é a transgressão de Adão. Adão decide pecar. E é assim que nos tornamos rebeldes contra Deus. Nos tornamos rebeldes contra Deus quando decidimos cair em tentação. Decidimos cometer um pecado. Na nossa esfera de existência, a gente pode entender isso, por exemplo, uma criança, especialmente antes da idade da razão, que pode ser manipulada e dominada e conduzida para cometer algo, mas ela ainda não teve completo discernimento para tomar aquela decisão, aquela atitude. Ela foi como que levada a tomar uma decisão equivocada. Um homem já não é assim. Uma pessoa, quando tem pleno controle das suas faculdades, ela consegue discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o caminho e o outro, e ela decide pelo erro. É nesse momento que ela se rebela contra a vontade de Deus. É nesse momento que ela de fato é uma transgressora. Isso é muito importante entender. A razão primordial pela qual nós não praticamos o batismo de bebês ou de crianças ainda em tenridade, batizar uma criança com 3, 4, 5 anos de idade, é porque uma criança nessa idade não tem ainda plena condição de tomar uma decisão consciente, racional e voluntária. Espera-se que a criança tenha pleno domínio das suas faculdades para de fato tomar uma decisão ao lado de Cristo ou ao lado de Satanás. E o texto diz que a morte reinou mesmo sobre estes que não pecaram semelhantes de Adão. O que quer dizer isso? Que de Adão até Moisés, crianças morreram. Bebês foram abortados, morreram em precoce idade. Porque a morte, ela não está necessariamente vinculada às nossas transgressões. Um bebê de 6 meses de idade pode acontecer de pegar uma virose, uma doença qualquer e morrer? Pode acontecer? Mas ele pecou a semelhança de Adão? Então, mas por que ele morre então? Por que ele morre? O verso 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte entrou no mundo por meio de Adão, mas não a culpa. Isso é muito importante de entender. A minha culpa é minha. A sua culpa é sua. A culpa de Adão é dele. Ezequiel capítulo 18 descreve isso com muita propriedade. O filho não morre pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Isso é muito crucial para nós construirmos a nossa visão teológica de salvação, de vitória sobre o pecado, etc, etc. Mas esse não é o ponto principal da mensagem. O principal ponto da mensagem é o final do verso 14. O principal ponto da mensagem de hoje, eu quero apresentar qual que é o propósito da nossa existência. Verso 14. A semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão, o primeiro homem a ser criado, prefigurava Jesus Cristo. Porque o grande propósito da existência, da criação do homem, é nós caminharmos em direção a nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o propósito da vida. O propósito dos negócios que você se envolve, o propósito dos estudos que você desenvolve, o propósito das relações humanas interpessoais,
o propósito da relação entre um homem e uma mulher, entre um pai e um filho, uma mãe e um filho, entre dois amigos, entre dois colegas de trabalho, dois vizinhos. O propósito da tua existência é caminhar para ser semelhante a Jesus Cristo, porque Adão prefigurava aquele que havia de vir. Adão foi criado para caminhar em direção a tornar-se semelhante ao Filho. E eu digo mais, houvesse ou não pecado, quando Deus cria a família humana, o objetivo era repovoar o céu. Os homens deveriam caminhar para provarem a sua fidelidade, tornando-se mais semelhantes ao Filho, Jesus Cristo, para que pudessem repovoar o céu. Houve pecado, o caminho se tornou mais difícil, mas o propósito é o mesmo. O propósito de Deus para você e para mim é nós vivermos uma vida semelhante ao Filho, pelo poder dele, crermos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, avançarmos em novidade de vida passo a passo, para que no futuro breve possamos assentar em lugares que antes eram ocupados por anjos. Deus pretende, por assim dizer, fazer um upgrade na condição humana. Nós somos criados à semelhança de Adão. Nós somos filhos de Adão. Estamos em semelhança com Adão. Em termos de DNA, estrutura, etc. Mas em Cristo, na glória, como disse Jesus nos Evangelhos, seremos iguais aos anjos. Seremos como os anjos no céu. Perguntaram para Jesus, na eternidade, os homens se casam, se dão em casamento? Você lembra desse trecho? E Jesus responde, errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, serei como anjos no céu. E Apocalipse capítulo 14, quando mostra um anjo voando pelo meio do céu, são na verdade mensageiros andando na terra. Porque como uma espécie de antecipação da glória, Deus, em Cristo, nos enxerga como anjos voando no meio do céu, adentrando em casas, andando em bairros, visitando cidades, fazendo trabalho, para que possamos já nesta realidade terrena, caída, pecaminosa, desde já vivermos a semelhança do Filho de Deus. A mensagem, portanto, é: o propósito da nossa existência é sermos semelhantes ao Filho, não ao outro. Qualquer coisa que venhamos a fazer nessa terra, de trabalho, estudo, relacionamento, o que quer que seja, o propósito da nossa existência é sermos semelhantes ao Filho. Não permita que jamais, em tempo algum, o diabo, as circunstâncias ou as pessoas tirem esse foco do teu olhar. Essa é a oração tanto para a minha vida quanto para a sua. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por isso? Senhor Deus que está nos céus, Pai, muito obrigado porque a Tua palavra não nos deixa no escuro. As Tuas Escrituras não nos deixam no vazio, na escuridão das bibliotecas deste mundo, repletas de conhecimento humano, filosofias humanas, mas sim em meio a uma biblioteca com 1 milhão de livros, ter apenas tão somente esse livro de capa preta, a Bíblia, as Escrituras, não estaremos sozinhos e desamparados e sem instrução, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é verdade, é lâmpada para iluminar os nossos caminhos, e dentro das Tuas Escrituras não há como errarmos a direção. Conceda-nos o olhar, o discernimento, o Espírito para ouvirmos as Tuas palavras, interpretarmos as Tuas Escrituras e andarmos em retidão nessa terra. Seja sobre cada um dos que aqui estão, Senhor, que possamos ser luz aonde formos nos dias que se seguirão. Perdoe as nossas faltas, nos blinde contra o pecado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.